para todos os públicos. Boa tarde, gente. Meu nome é Laiana Cutrim. Vou ser professora de História para vocês. A gente está aqui com o projeto Escola em Minha Casa, Projetos de Vida, em parceria da Prefeitura de Rosário com a CEMED. E nós vamos ter hoje a primeira parte de um tema do 7º ano, ok? A gente vai começar nosso conteúdo referido à África, né? E a gente vai chamar de África de Muitos Povos. Vocês conseguem acompanhar no livro de vocês, do Projeto Araribá, tá? E esse conteúdo, no livro de vocês, ele está dividido em 2 capítulos, o primeiro e o segundo capítulo. As temáticas efetivas desses capítulos vão ser debatidas na nossa próxima aula. Essa aqui vai ser uma aula introdutória, que a gente vai abrir espaço para falar sobre esses conteúdos, né? Efetivamente, falando sobre os povos do que a gente vai chamar de reinos do Sahel, que são reinos que se formam ali na base do deserto do Saara, e povos que a gente vai chamar de Banto e Yorubá, que habitam a parte da área que a gente vai chamar subsaariana, abaixo do deserto do Saara. Para a gente introduzir esse conteúdo, a primeira coisa que a gente vai falar é o seguinte: a África é um continente. Reconheçamos que ele é muito grande. E a própria multiplicidade que nós, por exemplo, observamos no Brasil, quando a gente entende que nordestinos e pessoas mais do Sudeste ou do Centro-Oeste não falam igual, não têm a mesma cultura, nós vivemos no mesmo espaço, mas não necessariamente somos iguais. Então a gente vai entender essa multiplicidade da mesma forma em África. Mas para a gente falar de África, a gente vai entender o seguinte: a história da África passou por muito tempo sem ser estudada em sala de aula, né? Apenas nos últimos 10, 20 anos, a gente começa a abrir as portas para os estudos de história da África e a próprio estudo de África em sala de aula. E a gente vai trabalhar com uma pergunta simples: por que a história de África não era escrita nem estudada? E a gente vai trabalhar com 2 conceitos principais. O primeiro dele é as fontes de pesquisa. História, para quem vocês já estudaram isso lá no 6º ano. Por muito tempo, até o século XIX, início do século XX, a história ela era vista como baseada em histórias oficiais, no que era registro oficial. Principalmente o que era feito pelo Estado, principalmente registros escritos. E a África, a maioria dos seus povos são povos ágrafos, ou seja, que não tem escrita, né? Alguns deles até têm, mas muito da cultura africana ela é oral. E a gente vai ver que por muito tempo a história e historiadores se negaram a ver a África como um continente que produzia sua própria história, né? Muitos dos historiadores até o século XIX, início do século XX, viam a África como um espaço ahistórico, né? Que não havia história, que não construía sua própria história, né? Isso baseado também em outro ponto de vista que a nossa sociedade tem, que é o nosso racismo estrutural, né? A gente havia pouco interesse por parte tanto de leitores quanto de pesquisadores de visualizar a história da África, porque ela foi por muito tempo secundarizada, né? E isso acabou trazendo com que essa história africana, essas histórias africanas, né, no plural, fossem deixadas de lado. Tudo bem, professora, a senhora está dizendo que foi secundarizada, mas por que hoje a gente estuda? É por isso que a gente vai destacar os anos de luta que tanto o movimento negro aqui no Brasil, quanto os movimentos de independência em África buscaram para a construção dessa história. Em África, é ali na década de 50 e 60 que a gente começa a ver um início de movimentos de independência, né? Países que efetivamente vão se estruturando. E a história desses países precisa ser construída e estruturada para se construir a ideia de povo, né? De um povo. Aqui no Brasil, já éramos um país independente, mas a gente vê nesse período das décadas de 50 e 60 uma revisão historiográfica. Em que sentido? Uma revisão do que é produzido de textos, de pesquisa. E é nesse período que a gente vai ver uma valorização da ideia de miscigenação,
né? E, principalmente, a visualização do papel no negro na nossa estrutura social. Consequentemente, a visualização da própria história de África. Para a gente começar a falar de África, a gente tem que entender isso, né? E partindo a partir daí, pensar a África a partir do conceito de berço da humanidade, né? O continente africano é um dos maiores, né? O terceiro maior continente do nosso planeta, né? Ele tem uma extensão de 30.370.000 quilômetros quadrados, né? Isso é muita coisa. Daí a diversidade de regiões, tanto climaticamente falando, quanto culturalmente falando. São 54 países que formam esse continente, e vários e múltiplos grupos étnicos, né? Uma grande diversidade cultural e de diferentes origens. A gente vai ver também que muito do que a gente estuda de história da África não parte da própria estruturação africana, né? E é bem aí que a gente se propõe a pergunta: qual a origem da palavra África? A gente vai usar bem aqui uma citação da historiadora Mary Del Priore e do Renato Pinto Venâncio, né? Que é justamente pensando a ideia de como se chama África, como a gente chega a esse nome, né? Na verdade, não tem um consenso de onde vem a palavra África, mas o que a gente vai trabalhar aqui é o seguinte, né? A citação fala assim: como veremos no início da expansão ultramarina, ali no século XV e XVI, que a gente vai estudar aqui no 7º ano também, geralmente identificava-se o continente negro como Etiópia. Na maioria dos documentos gregos, romanos, se referia à África, o que a gente chama hoje de África, como Etiópia, né, ou continente negro, né? Mesmo após a generalização da primeira expressão, uma coisa parece certa: os africanos não se consideravam como tal. Percebam que africanos está entre aspas, por quê? Porque aqueles grupos não se identificavam como um grupo homogêneo, né? Eles são diferentes, né? Não existindo homogeneidade cultural, política ou social, muito menos uma identidade comum, ao contrário do que sugere a referida designação. Este termo traduzia um recorte geográfico que teve origem externa à sociedade designada. Seu objetivo era o de definir áreas de relações comerciais ou alvos de expansão colonial. Ou seja, o termo África, ou a mesma identificação como africanos, daqueles que moram naquele continente, não é do próprio africano, mas sim da área dos europeus, né, que visualizam essa área como África. Para a gente falar de África também, a gente vai dar uma ênfase nas fontes históricas, nos vestígios históricos que são possíveis de se utilizar para o estudo desse continente. A gente vai dar destaque. Primeiro, a gente já disse que a maioria dessa população, desses povos, eles são ágrafos, né? A maioria desses povos não tem uma língua escrita, um código escrito. Então, a gente vai ver que se estuda. Primeiro, arqueologia. Segundo, linguística, né? O estudo da própria língua falada de alguns desses povos. Terceiro, relatos escritos dos africanos, não, de povos que circularam por essa região, especificamente povos árabes, islâmicos, muçulmanos, né? Tanto historiadores, geógrafos que circulavam por essa região, ou os próprios viajantes comerciantes que circulavam nessa área. Só que o que eu gosto mais de destacar é a própria tradição oral dos africanos. De geração em geração, era passado de alguma forma. E que forma era essa? A gente vai destacar aqui os griots, né? Os griots são é um termo francês para o que eles chamam de jali ou jelly, né? Que ele é um indivíduo que na África Ocidental, né, nessa África mais atlântica, né, tem por vocação preservar e transmitir as histórias, conhecimentos, canções e mitos do seu povo. Existem griots músicos, griots contadores de história e diferentes outros griots. Eles são os responsáveis pelo mantenimento da tradição e da história africana, né? Que talvez seja muito próximo da nossa cultura brasileira, essa tradição oral de aprender mitos, lendas, histórias com a nossa ancestralidade, né? Com os mais velhos, né?
Para a gente falar também de África, a gente vai falar dessa multiplicidade a partir da divisão de duas percepções. Antes dos europeus colonizarem a África, ali no século XIX, várias nações autônomas já existiram. E é isso que a gente vai debater nesses duas partes de aula que a gente vai ter de África. E esses dois grupos, eles podem se organizar de duas formas. Grupos nômades e grupos sedentários. Relembrando esses conceitos lá do 6º ano. Os grupos nômades, eles eram organizados em famílias, né? O que a gente vai chamar de clãs, né? Que viviam no comando, normalmente, de anciãos, os indivíduos mais velhos daquela tribo e na mão também de chefes tribais. Além dos nômades, existiam grupos sedentários, que viviam em cidades com governos mais centralizados. E a gente vai falar um pouco desses povos na nossa próxima parte da aula. Mas para a gente começar a dar um primeiro passo para entender essa divisão desses povos, vamos dizer assim, a gente vai entender a própria divisão geográfica do continente africano. Professora, mas a senhora não é uma professora de geografia. O que a senhora vai falar do deserto do Saara? O deserto do Saara, ele é tanto entendido como uma estrutura geográfica, obviamente, e se pensa muito ele como uma barreira, né, que impede contato entre povos, mas ele também é uma conexão. O deserto do Saara, ele facilita geograficamente a gente dividir a África em duas partes, o que a gente chama de África setentrional ou África do Norte, África mediterrânea, ou o que a gente chama de África subsaariana, porque esses dois espaços geográficos, eles interferem diretamente na forma como as sociedades vão circular nessas regiões e vão se formar, ok? Na área setentrional é aquela região localizada ao norte do continente, que tem contato ali com o mar Mediterrâneo, que é formada basicamente pelo deserto do Saara. Ela é praticamente toda coberta pelo deserto do Saara. E a África subsaariana é uma região dominada por savanas, florestas, alguns desertos também, mas que fica ao sul do deserto do Saara. A partir daqui, vocês vão entender que existem duas Áfricas, né? A África do Norte e a África do Sul. Só que a gente não vai desenvolver essa ideia hoje. A gente vai deixar para desenvolver mais essa ideia na nossa próxima aula, quando a gente vai começar a falar sobre os reinos que vão se formar na região do Sahel, que fica ao sul do deserto do Saara, e os povos que se desenvolvem no que a gente vai chamar de África subsaariana, ok? Como eu falei, qualquer dúvida, entrem em contato com os professores de vocês, façam a leitura dos capítulos no livro. Qualquer dúvida, entrem em contato com seus professores e a gente se vê na próxima aula. Tchau!